Estamos de volta com mais uma aula de Direito Constitucional. Seja bem-vindo a mais este nosso encontro. Seja bem-vindo a esta terceira aula em que nos encontramos trabalhando e estudando as atribuições do Congresso Nacional. Na primeira aula, analisamos o artigo 48, onde vimos ali aquelas competências do Congresso Nacional que dependem da participação do presidente da República para sua finalização. Ou seja, o Congresso Nacional, em cada uma de suas casas, aprova os projetos de lei, mas são obrigados a remeter ao presidente da República, e o presidente, por sua vez, pode sancionar ou vetar. As ditas competências não exclusivas do Congresso Nacional, porque não depende somente do Congresso. Também se exige a participação do presidente da República, e isso foi na primeira aula desta série, quando vimos o artigo 48. Na segunda aula, na última aula agora há pouquinho, estudamos o artigo 49 da Constituição e vimos as competências exclusivas do Congresso Nacional, competências exclusivas, querendo significar com isso que o Congresso por si só, pelas suas duas casas, resolve, decide, sem necessidade de participação do presidente. Não há o que se falar em sanção presidencial quando estamos diante das competências exclusivas do Congresso Nacional anunciadas no artigo 49, conforme vimos agora há pouquinho. E agora, neste bloco, artigo 50, o poder de convocação do Congresso Nacional, poder de convocar ministros e outros dirigentes de órgão diretamente ligados ao presidente da República. Vamos à leitura do artigo 50. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal, as duas casas, por isso que competência do Congresso Nacional, ou qualquer de suas comissões, não somente a Câmara dos Deputados e o Senado entendido em seu pleno, mas como também qualquer de suas comissões, poderão convocar ministros de Estado ou quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência da República para prestarem pessoalmente informações sobre assunto previamente determinado, importando em crime de responsabilidade ausência sem justificação adequada. Então vamos nos debruçar melhor sobre esse caput do artigo 50. A Câmara dos Deputados e o Senado, através de seus plenos ou através de qualquer uma de suas comissões, poderão convocar. Quando se fala em convocação, você entende aí já o sentido da obrigatoriedade do convocado em comparecer. Pode convocar ministros de Estado ou pode convocar titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência da República para prestarem esclarecimentos. Isso aí em virtude da função típica do Poder Legislativo de fiscalizar. Nós estudamos isso aí aulas passadas. As funções do Poder Legislativo típicas são duas: legislar e fiscalizar. Então, para exercer essa sua função fiscalizatória, eis que o Congresso Nacional, em qualquer um de suas casas, pode convocar ministros de Estado, e se convocar, eles terão que comparecer pessoalmente. Grife isso aí, porque pode ser que o examinador de sua banca de concurso queira criar uma situação em que o ministro sim vai responder aquela convocação enviando representantes. Não. O ministro, se convocado por qualquer das casas do Congresso Nacional para prestar esclarecimentos sobre a gestão do seu ministério, deverá comparecer pessoalmente. Não só ministros de Estado, como quaisquer titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência da República. Isso aí é o que nós temos no caput, somente reforçando, lembrando que se o ministro de Estado ou titular desse órgão diretamente ligado à presidência da República não comparece à convocação e não justifica esse seu não comparecimento, incorrerá em crime de responsabilidade. Mas nós temos dois parágrafos acompanhando o caput do artigo 50. No parágrafo 1º temos o seguinte: os ministros de Estado poderão comparecer ao Senado Federal,
poderão comparecer ao Senado Federal. Aqui não estamos mais falando em convocação, estamos falando em faculdade do ministro de Estado em comparecer ao Senado Federal ou à Câmara dos Deputados ou a qualquer de suas comissões por sua iniciativa e mediante entendimento com a mesa respectiva para expor assunto de relevância do seu ministério. Então, digamos ali que um projeto de lei de importância para determinado ministério esteja tramitando no Congresso Nacional e o ministro queira ir ao Congresso, ao Pleno, ou queira ir a uma de suas comissões para expor suas razões, para tentar conseguir ali apoio para que aquele projeto seja votado positivamente, então o ministro mantém o entendimento prévio com a mesa da Casa Legislativa em que ele pretende comparecer e acerta o seu comparecimento. Isso é o que nós temos no parágrafo 1º. Veja que aqui no parágrafo 1º do artigo 50 não temos questão de convocação. Não estamos tratando de comparecimento obrigatório do ministro de Estado a uma das casas do Poder Legislativo. Aqui estamos falando de uma possibilidade do ministro comparecer para explicar algum assunto de interesse do seu ministério. Algo voluntário e algo aí que será costurado previamente com a mesa diretora de cada uma das casas ou da casa que o ministro pretende comparecer. Isso é o que temos no parágrafo 1º, mas já vamos para o 2º. As mesas da Câmara dos Deputados e do Senado. Se ligue nessa expressão, as mesas, porque aquelas bancas examinadoras que costumam usar ao pé da letra o texto da Constituição pode explorar essa situação. As mesas da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal poderão encaminhar pedidos escritos de informação a ministro de Estado ou a qualquer das pessoas referidas no caput deste artigo, os titulares de órgãos diretamente ligados à presidência da República, importando em crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Aqui no parágrafo 2º não temos a necessidade de comparecimento pessoal do ministro ou do titular de órgãos diretamente ligados à presidência da República, mas temos a possibilidade e a obrigação do ministro ou deste titular de órgãos responder por escrito no prazo de quantos dias? No prazo de 30 dias. Tem que responder ao questionamento que lhe for feito dentro daquele prazo e, claro, se prestar informações falsas ou se não responder dentro do prazo, também incorrerá em crime de responsabilidade. Então, gente, este é o artigo 50, essas possibilidades de convocação de ministros de Estado e de titulares de órgãos diretamente subordinados à presidência da República. Quando se fala em convocação, o ministro é obrigado a comparecer e a comparecer pessoalmente. E também aqui temos a possibilidade do próprio ministro de Estado requerer essa sua ida a uma das casas do Congresso a fim de tratar de assuntos do interesse de seu ministério. Gente, é somente isso que temos aqui em relação ao artigo 50, um artigo que geralmente não é cobrado, pelo menos não é comumente cobrado nas provas de concurso, mas aqui está o registro e eu já convido você para a nossa próxima aula, quando estaremos estudando as competências privativas da Câmara dos Deputados Federais. Aí sim, um assunto bastante cobrado em provas de concurso. Nosso próximo encontro, competências privativas da Câmara dos Deputados Federais. Aguardo você e até já.